Oi, gente, tudo bem? Aí, um abraço forte aqui da Suíça para você. Estamos aqui mais uma vez, né, gravando mais um vídeo para conversar um pouquinho, para meditarmos juntos, para deixar uma mensagem ao teu coração. Espero que essa mensagem venha falar contigo, venha produzir fruto na tua vida, venha trazer mudança de mente, que é aquilo que é mais importante para nós cristãos, na verdade, e que essa palavra possa frutificar realmente, possa trazer realmente algo assim tremendo. Amados, eu queria falar com vocês sobre juízo e justiça. Eu tenho observado que no meio dos cristãos, principalmente, vamos falar agora com os cristãos, com aqueles que são realmente seguidores de Cristo, pequenos cristos, né? Que é o significado da palavra cristão, seguidores de Jesus Cristo. Vou deixar esse recadinho especial para você que se diz cristão ou evangélico, como você costuma se chamar, crente, por exemplo, não é mesmo? Quero falar com você sobre juízo e justiça. São duas palavras até bastante parecidas, porém com significados bastante diferentes. Nós cristãos, eu vou me referir agora à minha turma, que são os evangélicos, tá? Diretamente, nós evangélicos, nós cristãos em geral, nós confundimos muito juízo com justiça, nós confundimos muito a missão que Deus deixou para nós aqui na Terra. Em primeiro lugar, Deus deixou, Deus enviou seu Filho, Jesus Cristo, para morrer pelos nossos pecados, para nos dar a salvação, para nos redimir dos nossos pecados, para nos dar uma identidade em Deus, para nos chamar das trevas para o reino da maravilhosa luz de Deus. Ele nos colocou ao encargo uma missão que seria manifestar o reino dele na face da terra, que seria exercitar justiça. O reino de Deus, a palavra diz que o trono de Deus, ele está firmado em cima de duas coisas: juízo e justiça. Porém, o juízo pertence a Deus, que é o justo juiz. E a justiça, ele entrega a cada um de nós que fazemos parte desse reino, ele coloca nas mãos de cada um dos seus filhos, daqueles que foram comprados pelo sangue do Cordeiro, pelo sangue de Jesus, seu filho, que fazem parte agora do seu reino celestial, implantado aqui na terra. Nós somos representantes de um reino aqui nessa terra, como está escrito na palavra do Senhor. A nós, ele nos deu o encargo de manifestar a sua justiça. Amados, são duas coisas totalmente diferentes. Porém, o que nós temos visto e presenciado? Infelizmente, o contrário. A gente pega um monte de filho de Deus, a gente vê um monte de cristão exercendo juízo em cima de tudo e de todos, mas o que menos o cristão tem feito é manifestado a justiça de Deus. Amados, a palavra do Senhor diz, em Mateus 7, versículo 1 e 2, que nós não devemos julgar, para que não sejamos julgados. Que nós não devemos medir, porque com a medida que nós medimos, nós seremos medidos. Ou seja, julgar não é problema nosso. Dizer o que é certo e o que é errado não é o problema nosso. Não é o nosso dever, nossa obrigação. Nós devemos sim apresentar a Cristo, apresentar a palavra de Deus, apresentar a justiça do reino de Deus e deixarmos que o Espírito Santo convença do pecado, do juízo e da justiça. Bom, em Mateus 5:20, a palavra do Senhor diz que nós devemos fazer justiça e que a nossa justiça tem que exceder a dos escribas e fariseus. Escribas e fariseus aqui está falando de religiosos. Ou seja, a justiça dos filhos do reino deve sobrepor, deve sobressair, deve ser maior do que a justiça da religião dos religiosos. Aquilo que você julga como religião, como religiosidade, aquilo que você age na sua religiosidade, deve ser maior. Você deve agir de uma maneira a sobressair, a sobrepujar essa justiça. Ou seja, a justiça do reino de Deus, na verdade,
não é bem a justiça que nós estamos impondo às pessoas dentro da religiosidade, dentro de uma religião. Então, o que é, Lúcia? Você pode me perguntar, então, o que é exercer essa justiça e que justiça é essa? A justiça do reino, queridos, vai muito além, está muito mais alta. Mas eu estou lendo um livro, esse livro tem falado muito, tem mexido muito com as minhas estruturas. Espera aí, eu vou pegar o livro e vou mostrar aqui rapidinho para você, só um minuto. Esse livro aqui eu tô lendo em alemão, mas ele também tem em português. Em português, Operando nas Cortes Celestiais. Esse livro tem mexido muito comigo, porque esse autor, o Robert Henderson, ele está me ensinando que o nosso campo de batalha, como servos de Deus, como filhos de Deus, o nosso campo de batalha, na verdade, não é um campo de batalha. A nossa batalha espiritual, ela não acontece num campo de batalha. Há uma diferença entre um campo de batalha e um tribunal celestial. A palavra do Senhor fala no livro de Hebreus sobre o trono da graça. Achegai-vos com confiança diante ou perante o trono da graça. Existe um trono que é o trono da graça de Deus. Aí você tem uma conotação de tribunal. E em diversos lugares da Escritura, a Escritura está falando da batalha dos cristãos, da batalha dos filhos do reino de Deus, dentro de um tribunal. A imagem que dá, a luz da palavra, o cenário que ele nos mostra é mais de um tribunal de justiça do que de um campo de batalha. E aí é que eu entro de novo. Mas num tribunal, Lúcia, não tem, você poderia estar me perguntando, não tem que exercer realmente juízo? Claro que sim. Mas quem exerce esse juízo é o juiz supremo, é o juiz chamado Deus. E a palavra do Senhor diz também, na primeira epístola de João, se não me engano, acho que sim, primeira epístola de João, capítulo 1, que Jesus é o nosso advogado. Ele é o nosso promotor de justiça. É ele que advoga, é ele que julga perante o juiz a nossa causa. Queridos, se nós fôssemos medir com as nossas medidas, se nós fôssemos julgar com a nossa mente, cada um realmente iria julgar conforme a sua cultura, conforme a sua educação, conforme o que ele presenciou, o que ele viu, o que ele aprendeu, como ele aprendeu. Cada um iria julgar segundo a sua sentença. Você há de convir comigo que nós iríamos julgar muito injustamente muita gente, e é o que infelizmente está acontecendo? Nós estamos aqui, uns julgando os outros. Olha, eu vejo pelas redes sociais. As pessoas entram na rede social, ninguém tem mais direito de expor as suas ideias, ou então as pessoas estão tão preocupadas em expor as suas ideias, e aí uma pessoa fala uma coisinha de nada, ou escreve uma coisinha de nada, aí vem aquele bombardeio de gente julgando, trazendo assim juízo sobre a pessoa, e Deus vai pesar a mão, e que você é um ridículo, que você... Gente, nós estamos chamando uns aos outros de retardados, de idiota, de tudo quanto é nome nas redes sociais, por besteira. Nós estamos julgando uns aos outros por coisas insignificantes. Todo mundo se achando dono da verdade. A palavra de Deus diz que a própria palavra, ela é a nossa medida. Só que, como é que nós vamos nos utilizar justamente dessa palavra? Entregando tudo nas mãos daquele que julga retamente todas as coisas. Não cabe a mim e a você colocar peso e medida em cima de ninguém. Não cabe a mim e a você colocar juízo sobre ninguém. Quem somos nós? Nós não fomos colocados para ser juízes de ninguém. Nós não fomos colocados, a nós não foi entregue essa missão. Não foi entregue esse trabalho. Esse trabalho não nos pertence. Ok, nós podemos julgar uma causa segundo a luz da palavra de Deus? Depende. Podemos e devemos quando somos chamados por Deus para aquela situação. Mas a maior parte das vezes não é o caso.
Amados, nós estamos tão preocupados em ter razão, nós estamos tão preocupados em querer enfiar a justiça nossa, da nossa mente, do nosso jeito de pensar, a goela abaixo das pessoas, que nós estamos mais espantando as pessoas e entregando elas rapidinho nas mãos de Satanás, ao invés de estarmos atraindo as pessoas para o reino de Deus. O reino de Deus não tem nada a ver com esse juízo todo que nós estamos colocando sobre as pessoas. Nesse livro de Robert Henderson, eu aprendi tanta coisa. E eu aprendi que é diante do tribunal que nós ganhamos ou que nós perdemos as causas, que vai haver momentos em que nós vamos perder. Vai haver momentos, ai, que escândalo, Lúcia. O que você está me falando aí, pastora Lúcia? Como é que nós vamos perder? Nós vamos perder sim. Nós vamos perder quando nós estamos em falta. Nós vamos perder quando nós estamos com coisas na nossa vida desalinhada. Nós vamos perder essa causa diante do Tribunal de Justiça de Deus quando o acusador da nossa alma tiver provas legais contra nós. Olha, eu vou te contar uma historinha que eu li nesse livrinho aqui. Tinha uma mulher que foi detectada, diagnosticada com câncer de mama. E essa mulher morreu aos 43 anos de idade com esse câncer de mama. E ela tinha uma filha de 13 anos de idade. Essa filha cresceu. E quando essa filha tinha se casado, tinha filhos também, tinha uma filha, aliás, também, ela foi diagnosticada com o mesmo câncer de mama. Por exemplo, a mãe dela tinha câncer de mama, ela foi diagnosticada com câncer de mama quando ela tinha 43 anos. E ela veio a falecer ainda com 43 anos, o mesmo cenário da mãe dela, e deixou também uma filha com 13 anos de idade, a mesma idade que ela tinha quando ela perdeu a mãe. Esse pastor foi, antes dessa mulher morrer, ele foi convidado a vir ao hospital orar por ela, e ele realmente veio, ele conta a história nesse livro, e ele veio, e quando ele foi orar por ela, ele sentiu que Deus queria curar esta mulher, que Deus queria dar a ela cura, que Deus queria realmente, ele sentiu realmente a unção, sabe, ali do Espírito Santo, realmente presente, quando ele orou por ela, porém, 12 horas depois, igual ela veio a falecer. Tempos depois, ele descobriu, por uma revelação do Espírito de Deus, que, na verdade, esta mulher que veio a falecer, a segunda, que no caso perdeu a mãe com 13, veio a falecer também com 43, deixando uma filha com 13, que ela e seu esposo haviam, em certa ocasião, se apoderado de um dinheiro, ou seja, uma fraude, eles haviam se apoderado de um dinheiro que não era deles, que não pertencia a eles, ou seja, eles roubaram. Eles tomaram indevidamente o dinheiro, tomaram posse de um dinheiro que não era deles. Isso é roubo, isso é furto. Enfim, aí ele entendeu por que a unção estava ali, por que Deus, como pai, presta atenção, como que Deus, como pai, queria curar esta mulher, mas como juiz ele teve que julgar essa mulher e deixar que o diabo a ceifasse em tão tenra idade, ou seja, com 43 anos. Por que essa maldição da mãe dela encontrou pouso realmente para Satanás vir cobrar desta mulher? E Deus, como justo juiz, teve que entregar, justamente por causa desta legalidade que Satanás tinha através do roubo. Então, queridos, muitas vezes nós estamos lutando na nossa vida com tantas coisas e nós temos tido tantas derrotas. E eu tenho estado com o Espírito Santo, eu tenho realmente buscado o Espírito de Deus fazer uma limpeza na minha vida. Existem certas coisas que eu pedi para Deus, que eu falei, Senhor, Jesus já quebrou essa maldição lá na cruz. Jesus quebrou a maldição hereditária de relacionamentos destruídos na minha família. Eu não aceito relacionamentos destruídos na minha família. Eu não aceito mais divórcio na vida da minha filha. E eu fui percebendo que as coisas não estavam acontecendo, apesar de Jesus ter pago o preço lá na cruz e ter quebrado e ter levado toda a maldição sobre si. Porém, existia legalidades na minha vida que davam legalidades a Satanás para continuar requerendo esse sangue, essa causa, essa derrota na minha família. Por que eu cheguei a essa conclusão? Por que o Espírito me mostrou tudo isso? Porque quando você chega a um ponto em que você decide fazer uma limpeza com Deus na tua vida, mas uma limpeza a fundo mesmo, ele vai começar a cutucar porões da tua alma que você nem imagina. E aí é momento de acerto de contas. Queridos, eu falo uma coisa para você.
Não tem como a gente exercer justiça. Não tem como a gente requerer justiça. Não tem como a gente chegar diante do tribunal e falar: Senhor, julga entre mim e o meu acusador. E você vencer a causa. Se você primeiro não acertar a sua vida com Cristo. Se você primeiro não colocar a sua vida no prumo de Deus, se você primeiro não limpar aquilo que está sujo, se você primeiro não arrancá-la dos porões da sua alma, da sua vida, da sua linhagem familiar, do sangue familiar que tem, da descendência que corre nas suas veias, se você não começar a cutucar e arrancar das mãos de Satanás a legalidade que o acusador tem para te acusar diante do tribunal de Deus. Amados, quando eu descobri isso, quando eu fui cutucando com Deus, Deus foi me mostrando cada coisa, que eu vi que era impossível eu exercer justiça se eu, em primeiro lugar, não limpasse a minha vida e não deixasse que Deus fizesse justiça por mim. Porque não adiantou nada o sacrifício de Jesus se você não tomar esse sangue do sacrifício de Jesus. Primeiro lugar, pegar esse sangue para se arrepender e deixar que esse sangue limpe, lave, te purifique de todo pecado. Às vezes, amados, a gente pensa que só aqueles pecadão que você cometeu é que tem relevância. Não. Até coisinhas pequenas. Eu vou falar para você que o Espírito Santo foi tão longe comigo que até assim, minutos, que muitas vezes eu saía mais cedo do trabalho sem meu chefe saber, coisinhas pequenininhas, que eu muitas vezes, para mim era irrelevante, para mim não era algo grave, para mim até as mínimas coisas, vamos dizer assim, até o último centavozinho do níquelzinho lá, eu tive que acertar com Deus. Aí você se pergunta por que você não rompe nas finanças. Aí você se pergunta por que você não rompe nos relacionamentos. Aí você se pergunta por que você não rompe na saúde. Aí você se pergunta por que você ora e as coisas não acontecem. Existem coisas que estão ainda para serem ajeitadas, arrumadas, organizadas. Que enquanto você não trouxer sobre a tua vida essa justiça, Deus não pode exercer juízo contra o teu acusador e não pode exercer justiça sobre você. Porque Deus, como Pai, quer te dar tudo. Deus, como Pai, quer te fazer feliz, quer te fazer próspero, quer te fazer saudável, quer te fazer satisfeito, quer te fazer uma pessoa de relacionamentos saudáveis, de relacionamentos verdadeiramente agradáveis. Porém, Ele só pode te fazer justiça quando ele puder realmente fazer juízo contra os teus acusadores. Amados, a minha mensagem é essa. Então, para nós podermos também exercer a justiça de Deus, a gente tem que parar de julgar, de fazer juízo contra a vida dos outros. Mas a gente tem que pedir a Deus que venha nos examinar e que venha trazer o juízo dele, sabe? Contra os nossos adversários, assim que nós confessamos os nossos pecados. Porque no livro de Provérbios 28:13 está escrito que aquele que encobre a sua transgressão nunca prosperará, mas aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. Se arrependa hoje. Peça ao Espírito Santo que te leve lá nos porões para te mostrar o que não está alinhado, o que não está bem, o que ainda está pendente, para que você possa, diante do tribunal de Deus, tomar da mão do teu acusador a sentença que ele tem contra você. E aí sim, Deus fará justiça na tua vida e você será um exercitador, um portador da justiça do reino para vir sobre as outras pessoas. Entendeu a diferença de juízo e justiça? Tem muito mais que eu poderia estar falando aqui. Mas, para você parar, olha, primeiro, uma pessoa que está justificada diante de Deus não tem necessidade de estar fazendo juízo sobre outras. Você não tem essa necessidade. Uma pessoa que está bem com Deus, que conhece a sua identidade e que está absolvido de toda injustiça, ele não tem desejo de ficar praticando juízo contra as outras pessoas. Muito pelo contrário, uma pessoa justificada verdadeiramente, ela tem prazer em ser justo e exercer justiça
sobre os outros. E exercer justiça é você trazer paz em meio à guerra, é você poder cobrir o nu, é você matar a fome do faminto, é você, sabe, é você ser apaziguador entre brigas, é você poder pregar a Cristo, é você poder exercer o amor de Deus livremente. Gente, fazer justiça é diferente. Uma pessoa justificada de verdade, ela tem prazer em trazer justiça sobre a vida de outros. Enquanto você estiver julgando, é porque você ainda não recebeu essa justificação por completo. Porque essa justificação só pode entrar na sua vida a partir do momento em que você entra diante do tribunal de Deus contra o teu acusador, com o teu promotor de justiça, que é Jesus, advogando a sua causa. E através do arrependimento. Arrependimento é a prova legal que Jesus tem para apresentar ao juiz, que é o Pai, que é Deus o Todo-Poderoso. É o teu arrependimento. O sangue de Jesus te purificou. E com esse arrependimento, são as provas que Jesus tem contra Satanás para te justificar. E uma pessoa justificada, ela exerce justiça em cima de outros e não juízo. Eu espero que esse vídeo tenha te abençoado. Pense nisso, pesquise sobre isso, leia sobre isso e você vai ver que a tua vida vai mudar. Um beijo grande no seu coração e até o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir. Beijo!